Ok, ok. E quando quiser perguntar, falar alguma coisa, abre. Coisa, tem o WhatsApp também. Abre o microfone, fique à vontade para interromper a hora que quiser. Eu falo sempre isso, é a mesma coisa, mas isso é sério. E também, se a pessoa quiser falar no WhatsApp, a Grace está aqui, minha secretária, né? E ela vai anotando, pergunta o que seja, tá bom? Então, nós vamos lá, vendo se alguém quer fazer a prece. A gente convida sempre, se alguém quer fazer a prece, para a gente começar. Você quer fazer? Bom, eu vou fazer então a prece. Nós vamos agradecer aqui a Deus, nosso Pai, a toda a espiritualidade que nos ajuda tanto em nossa caminhada e que, apesar de nossas fraquezas, das nossas inferioridades, ainda nos ajuda, nos fortalece e nos dá a oportunidade de aprender, de ensinar, de estar junto, aprendendo um com o outro, e que nessa noite, Senhor, nós possamos aprender um pouco mais e, acima de aprender, trazer para dentro de nós o aprendizado e o crescimento espiritual que tanto precisamos. Graças a Deus. Muito bom. Então, vamos lá. Aula 10, tá? A gente fechou na aula passada, para quem estava aqui, quem viu a aula gravada, quem não viu uma coisa nem outra precisa ver. A gente fechou, vou pegar só os dois últimos slides, tá? Eles estavam falando de o que convém numa terra mais espiritualizada. O que quer dizer isso? O que convém? Ele está falando o que convém e ele mostra coisas que não convém mais numa terra mais espiritualizada, né? Não é que ele está falando assim, a diversão, a alegria não pode. Não, muito pelo contrário, pode sim. Mas as pessoas vão mudando o seu apetite pelo lazer, o apetite pela diversão, o apetite pelas coisas que são movimentos de alegria, de festa. Isso vai dando lugar a um outro movimento que também é de alegria, de festa, de prazer, mas num outro nível. Por quê? Ele cita o exemplo do carnaval. Quando ele cita o exemplo do carnaval, a gente sabe que uma festa de carnaval ela tem algumas características, em geral, que são características ligadas muito à questão do corpo, né? Com algumas exceções, claro que tem exceção, mas em geral é isso. Então ele fala que as pessoas têm aqueles ditados do carnaval, ninguém é de ninguém, hoje é festa, aquelas coisas que os instintos que nós temos, as paixões e as emoções em desequilíbrio, tudo isso promove o quê? Tudo isso promove um envolvimento físico, um envolvimento de paixão, de prazer, que cria dificuldades para a pessoa espiritual, muitas dificuldades. E ele cita exemplo aqui de situações por uma questão de alguns minutos de desvario, ou alguns minutos faz uma besteira muito grande, e a pessoa vai levar algum tempo, 1, 2, até 3 reencarnações para resolver o problema. Então, é tudo uma questão de escolha, de saber escolher, né? E ele fala mais aqui, essa frase a gente não pode esquecer, que nós que estamos buscando um crescimento espiritual, a gente sempre vai ser confrontado conosco mesmo. Isso não tem jeito. A busca da evolução, a busca do crescimento espiritual, mesmo num nível mais baixo, assim, que é o nosso, um nível assim de querer, mas escorrega e cai, levanta, meu Deus, sei o quê, sabe essas coisas? Mesmo isso, a gente sempre vai sendo confrontado conosco mesmo, não tem jeito. A partir do momento que você começa a estudar a doutrina espírita, e você começa a aprender sobre reencarnação, envolvimento espiritual, todo esse aspecto profundo que a doutrina tem, é quase impossível isso não trazer para a sua consciência alguma claridade, nem que seja mínima atrás. E o que significa trazer claridade para a consciência? Significa que quando você for contra aquela claridade, ela vai pesar. Você vai sentir. Você vai, poxa, porque eu fiz isso? Meu Deus do céu, né? Fiz de novo, mas porque eu fiz. Essas coisas vão acontecer com todo mundo que começa o seu processo de desenvolvimento da consciência. O desenvolvimento da consciência ele está relacionado com o quê?
ele está relacionado com algo muito puro, né? Como disse Jesus, né? Como diz lá no Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Então, ali está a maior pureza que nós podemos atingir. Desse estágio de maior pureza até onde nós estamos, é um caminho muito longo. Mas esse caminho vai sendo feito aos pouquinhos. Então, quando a pessoa sai de um processo, vou falar aqui, talvez, não sei se vocês vão entender, mas fica mais fácil entender. É como se fosse um psicopata. Pensa, todo mundo sabe que é um psicopata. É uma pessoa que a gente fala, maluco, não sei o que, ele faz as coisas, não se arrepende, não sente dor, não sente piedade, não tem nada, ele faz como se não tivesse acontecendo nada. Todo mundo já viu mais ou menos essa história. Em algum momento, essa pessoa vai ser trabalhada nos séculos, nas reencarnações. Em algum momento ela vai sofrer, e ela vai perceber que sofrer não é bom. Aí começa a cair a ficha, e ela começa a sair daquela doença. Nós somos pessoas que saímos dessa doença de não ligar, não se importar, fazer o mal para as pessoas, fazer violência, truculência, tudo isso que às vezes as pessoas fazem e não se preocupam. Isso é uma psicopatia. E vou dizer para vocês, todos nós de mundo inferior temos uma psicopatia, num nível maior ou menor. Nós estudamos há muito tempo atrás, nas questões, quando eu trabalhava, nas questões gerenciais, era escolas para quem era gerente, queria trabalhar com turma, tinha alguns aspectos que falavam que muitas das pessoas que são grandes líderes têm uma psicopatia maior. Por quê? Porque ele não pode se importar com as pessoas. Porque quando ele se importar com as pessoas, ele não vai se importar com o lucro, não vai se importar com a ordem que tem que ser seguida, sabe? Às vezes, custe o que custar. Isso existe nas empresas? Existe. Existe muito. E hoje, no mundo que a gente está vivendo, a gente percebe isso muito claramente. Então, esse processo de sair dessa doença é um processo de crescimento que nós temos que desenvolver. E esse processo funciona assim. Olha, eu não conhecia a doutrina espírita, eu nunca vi falar de doutrina espírita. Eu fazia algumas coisas que hoje, conhecendo a doutrina espírita, eu não faço mais, ou se eu faço, eu não me sinto bem. Ou eu gostaria de não fazer mais. Eu queria mudar isso. Essas questões que eu estou colocando, todas as pessoas que ingressam na doutrina espírita e começam a estudar, passam por isso. Passa por isso. Todo mundo passa por isso. E o que significa isso? É a consciência, porque o que cresce é a consciência. Não é o corpo, não é o perispírito, é a consciência que cresce. Né? Então, se é a consciência que cresce, significa assim, olha, lá em cima na consciência tem a grande lei, é o máximo que você vai chegar. É o top, é o espírito crístico, é o espírito puro, o que for, a gente nem sabe. Mas até chegar lá, a sua consciência começa a trabalhar. E ela começa a trabalhar onde? Lá no reino vegetal, animal, irracional. É uma coisa germinativa. Chega no homem racional, aí o processo dá um solavanco. Por quê? Porque o homem escolhe. O homem escolhe entre uma coisa e outra. E quando ele não sabe o que é o bem e o que é o mal, e a gente pode dizer que sabe, mas a gente não sabe. A gente pode saber assim, matar é o mal. Né? Roubar é o mal. Essas coisas que são muito visíveis, mas e quantas coisas existem nesse espectro que a gente nem se importa? Quem não fala mal das pessoas às vezes? Quem não tem inveja? Quem não tem orgulho? Quem não tem egoísmo? Quem não tem vícios? Um monte. Isso tudo faz parte de algo que é contrário à lei do chegar lá. É óbvio, né? Então, se isso é contrário, a própria busca do prazer, se ele é uma busca de algo que é prazer pelo prazer, sem haver nenhum tipo de seriedade no processo, de um afeto, alguma coisa que seja, é uma situação de perigo. Pode não acontecer nada. A pessoa pode ir numa festa, fazer suas bagunças e tudo bem. Mas algo acontece, mesmo que a pessoa não perceba. Por quê? Porque mexe com energia interna de cada um. Né? Então, isso é que ele está falando aqui, e ele diz para nós assim, um comportamento mais equilibrado e reto é um grande desafio nesses instantes de chamamento e aferição. De novo a palavra. O que ele está dizendo assim, nós estamos vivendo, gente, eu sempre falo, nós estamos vivendo no olho do furacão. O que é viver no olho do furacão? As coisas estão conturbadas, tá, os movimentos, a violência e tudo isso, e nós estamos ali no meio.
Nós não estamos fora, nós estamos no meio. E nós somos testados a todo instante para ver se a gente resiste, se a gente se fortalece. Porque como é que você se fortalece numa luta? É quando você fortalece os músculos, você fortalece a mente, e isso só faz através de quê? De luta. Né? Se você para ficar paralisado no canto, você não fortalece nada. A Grace quer fazer um comentário aqui. Hoje hoje nós tivemos trabalho no nosso centro espírita, trabalho que nós fazemos com as mães gestantes, e antes nós temos estudo do Evangelho. E aí, tem me chamado muita atenção, porque pode ser que é exatamente porque nós estamos no foco estudar sobre o planeta de regeneração, esse período de transição planetária. Todos os lados que eu olho de literatura, no livro de Maria, livro de Joana de Ângeles, no Evangelho, nas páginas de Emmanuel, sempre eu venho alguma coisa alertando, chamando a atenção para esses momentos que nós estamos vivendo. Aí eu falei, nossa, será? Sempre estiveram aí essas coisas, mas como a gente agora está nesse foco, está chamando muita atenção. E hoje uma coisa muito interessante, numa das páginas do Emmanuel, ele falando que está se fazendo muito necessário a gente estar alerta de não se deixar entregar aos apelos dos nossos instintos, né? Aos prazeres dos nossos instintos. Né? Então, falando que é exatamente isso que o Ruela falou, né? É um desafio, porque o chamamento é muito forte, né? A porta larga é bem mais ampla, né? E cabe a nós, nesses momentos, está sendo assim, estamos tendo mesmo esses testes para a gente se afirmar, para a gente se posicionar. O que eu quero? Né? E não é fácil, muitas vezes. Como é mais fácil a gente se deixar levar pelos nossos instintos, né? Mas é isso que ela acabou de falar. Às vezes, uma coisa, um descomprometimento, uma irresponsabilidade, você pode atrair para si um karma, né? Vai lá saber quando que você vai conseguir reparar. Então, gente, é bom a gente estar alerta, né? Conversar com a gente mesmo e procurar a gente se ajudando muito em relação aos nossos instintos mais inferiores. Né? Não é dizer assim, né, são grandes coisas, matar, roubar, não. Às vezes até pequenas coisas. Hoje nós falamos muito sobre orgulho, sobre a vaidade, né, aquelas coisas, arrogância, e às vezes coisas, grandes, pequenas coisas. Né? No nosso dia a dia, é bom a gente estar alerta. Né? É bom esses estudos que nós estamos fazendo, está chamando muita atenção para que a gente possa refinar o nosso trato pessoal. Né? Bom, o que a Grace está falando é muito interessante. Olha só, gente, vamos pegar isso aqui. Isso aqui é uma amostra de como as coisas funcionam e às vezes a gente não percebe. Quando você começa a estudar uma religião, uma filosofia, o que for, quanto mais você estuda, busca aqui, busca ali, você está criando em você um desenvolvimento mental, de compreensão, de percepção, de quando você lê uma frase, você olha e fala, nossa, essa frase aqui é muito profunda. Algumas pessoas leem a frase, leu a frase, passou. Essas diferenças vão ocorrendo na medida que as pessoas se interessam por saber das coisas. Então a Grace está falando uma coisa interessante. Como a gente fez um curso de transição planetária, esse mesmo curso com outra cara, porque nunca é a mesma cara, não dá para ser, há 2 anos, foi na época da pandemia, né? Há 2, 3 anos atrás, nós demos esse mesmo curso numa outra casa, numa outra cidade, né? Online também. E agora a gente está revisitando tudo aquilo e na verdade, quase todo o curso foi refeito aqui. Eu percebi que muita coisa tinha que ser refeita. Mas quando você estuda isso, você lê um livro, e você olha uma mensagem lá de Jesus, uma mensagem lá no livro de Maria de Nazaré, uma coisa, você olha e fala assim, olha aqui, essa parábola de Jesus está falando disso aqui, do processo que nós estamos passando. Mas por que te chama atenção isso, além de que você está estudando isso? Não, é porque a tua mente já captou um entendimento.
a sua mente já tem dentro dela, como salvo, né? Salvo o arquivo, né? Como salvo, um entendimento sobre um processo. Então, todas as vezes que você lê algo que remete a esse processo, sem precisar falar que é uma transição, nada disso, mas que ele tem a ver com um processo de mudança, a sua mente vai lá e fala, opa, olha aqui, é o que a Grace está falando. Então, a busca pelo conhecimento e estudar, ela não é uma coisa de uma mão só. Ah, eu vou estudar o Espiritismo. Claro, e a gente tem muitas maneiras de estudar o Espiritismo, mas você pode estudar outras coisas que ajudam a entender a vida. Porque o fato de estudar o Espiritismo é bom, mas saber o Espiritismo só não adianta, você tem que estudar sobre a vida. A vida é muito maior, tem muito mais coisas que as religiões, que as filosofias. E para a gente entender isso, a gente tem que estar sempre buscando compreender as coisas. Então, por exemplo, tem muitas coisas na vida maravilhosas que nós precisamos saber. Nós precisamos saber como que os animais vivem, como eles fazem, como não fazem, como que está o processo deles, quais são os ciclos que eles têm na vida deles, como é que ele influencia não sei o quê, como é que o Sol interfere na Terra, e o dia que o Sol acabar, o que vai acontecer? Essas coisas você vai estudando e você vai compreendendo a divindade de uma forma diferente. Você vai compreendendo os ciclos da vida lá no nível mais baixo da árvore, da raiz da árvore, lá embaixo nos fungos, né, no reino fungi, até o sol, até as estrelas, porque você se interessa. E toda vez que alguém fala alguma coisa, fala assim, isso é verdade, eu vi. Alguém fala, não, aqui não está errado, ele está errado, está equivocado. Você vai aprendendo a escolher. Isso aqui faz sentido, as coisas que as pessoas falam têm razão, faz sentido, isso aqui não faz, isso aqui é besteira, essa pessoa aqui não está falando legal. Então você começa a fazer aquilo que o Kardec fala. Eu nunca lembro os números da questão, se é 785 que for, mas ele fala que a coisa mais importante que nós temos aqui na Terra é aprender a saber o que é o bem e o que é o mal. Mas para saber o que é bem e o que é o mal, você tem que aprender a escolher. E a gente pensa que isso é fácil, mas não é. E a gente cai do cavalo porque as coisas mais básicas da vida a gente não faz. A gente não faz. A gente vai no centro da palestra, faz isso, estuda, quer saber da psicologia, quer saber da filosofia, mas a gente não consegue fazer o básico, que é o começo de tudo. Então, quando você pensa no básico, e o Kardec diz para a gente assim, olha, o principal é você aprender a distinguir o que é o bem e o que é o mal. Pronto. Você pode distinguir o que é o bem e o que é o mal e escolher o mal, tá bom, mas não é isso. Aprender a distinguir o que é o bem e o que é o mal e fazer. Escolher o bem, lógico. Né? Quando você faz isso, você entra num caminho. Mas enquanto você não faz isso, como que fica? Você fica. É como se fosse encarnação após encarnação. Vou para a religião, estudo, melhora um pouquinho, depois cai de novo. Melhora. Porque não desenvolveu algo dentro de si que seja forte o suficiente para que você sempre consiga escolher o que é melhor e tenha a capacidade de entender o que é o melhor. Isso é muito importante. Né? Eu vou terminar um pedacinho aqui e já vou passar para a Grace, que ela quer fazer um comentário. Ele diz aqui, aí no finalzinho da aula passada, ele diz para nós assim, os encarnados que se encontram nessas circunstâncias não percebem ainda o quanto deixa seu passado se manifestar. Aí ele menciona o id, que é do Freud, que são os instintos, né? As paixões, os desequilíbrios, dando vazão aos instintos que temos que vigiar para não sermos dominados por eles. Dominados por quem? Pelos instintos. O anseio pela busca do prazer e felicidade embriaga e entorpece a mente. Então, eu só queria trazer de volta esses 2 slides para a gente fazer a ligação da aula de hoje com a aula anterior. Eu vou passar para a Grace, que ela quer fazer um comentário. Deixa eu só passar aqui. Depois você me comenta. Tá. E, mais uma vez, pegando carona no que o Rafa falou, ele acabou de falar que nós precisamos escolher entre o bem e o mal, né? E não só escolher, pôr em prática. E lembrando que chegará uma hora que os espíritos que estão numa condição já melhorada, os espíritos mais evoluídos, não precisam mais escolher. A vida de retidão é de tal forma que o ideal é isso, o ideal para nós, em algumas coisas na nossa vida, se cada um aí parar e pensar,
Tem determinadas coisas que você não vê outra opção, você não tem A ou B para você escolher, é só aquilo, o certo é certo e ponto final, né? E chegará uma hora, gente, que todos nós também não vamos, nós não iremos, não precisaremos escolher, porque o bem vai estar tão disseminado dentro de nós que não vai ter essa de pensar, eu faço isso, aquilo, está certo, errado, não. Nós vamos sempre optar pelo bem, né? Então, é esse o objetivo que nós devemos ir em busca, né? De estar sempre nessa sintonia de um dia chegará um dia que nós simplesmente vamos fazer aquelas coisas que são certas sem pestanejar, sem ter nem que fazer escolhas, né? Que tomara que nós consigamos isso e que não demore tanto, né? Vai demorar ainda um tempinho, ainda temos muito que fazer escolhas, que pensar, né? Ter o discernimento, senso crítico, mas estamos caminhando para isso, para ter sempre o caminho reto como única opção. Muito bem. Então, nós chegamos aqui na nossa aula de hoje, aula 10, né? Tá, deixa eu fazer um comentário, então, sobre isso que a gente conversou até agora, né? Sabe o que eu fiquei pensando? Uma coisa que eu tenho tentado me policiar todos os dias de manhã, fazendo uma oração para que, naquele dia, eu consiga ter discernimento antes de tomar alguma decisão de algum momento durante o dia que eu posso puxar mais para o lado bom ou puxar mais para o lado da maldade, né? De falar mal das pessoas, dessas coisas pequenas que a gente às vezes faz até inconscientemente quase, e depois você começa a rever e você vê que não deveria ter feito aquilo. Então, eu acho que é um policiamento tão, assim, detalhista e minucioso de cada segundo da nossa vida, né? Que a gente, se for analisar, tem tanto... Parece que a gente está tão no começo de tudo ainda, né? De aprendizado, que chega a assustar até, né? Ô Vera, olha só que interessante que você falou. O que você está falando, a gente pode olhar de um jeito que para todo mundo funciona assim. As pessoas, quando fazem alguma coisa realmente boa para alguém, sobressai. Sempre sobressai. Para a pessoa, para ela ou para quem está vendo. Sempre sobressai. Por que sobressai? Porque o Kardec já disse. Esse é um planeta onde o mal sobrepuja o bem. O que quer dizer isso? Porque tem as pessoas que é do mal, as do bem. Não tem isso, não. Tem as pessoas, pouquíssimas pessoas do bem estão no mundo espiritual trabalhando em prol da transição planetária ou algum que encarnou aí por alguma razão. Então, o bem e o mal ainda faz parte de nós, em proporções, olha, muitas das vezes até desequilibrada, mais mal do que bem. Só que, quando a gente fala o bem e o mal, é muito tendencioso as pessoas pensarem em coisas muito típicas de o que é mal, né? Coisas muito típicas assim, não, um assassino, um homicida, um ladrão, um não sei o quê, um corrupto. Não, mas o mal tem um espectro muito grande. E muitas coisas que ocorrem na vida nem é matar, nem é nada disso. É orgulho, vaidade, egoísmo. Uhum. Então, se você é uma pessoa muito egoísta, você chama os outros, mas você só quer para você. Você não distribui, você não ajuda, você não faz nada. Isso é um mal muito grande no mundo. E a pessoa pode ter isso inconscientemente. Ou, quando ela fica consciente disso, lembra que eu falei da psicopatia agora? Uma pessoa tem isso nela, é inconsciente no sentido que aquilo não causa nenhum problema. Até que ela se depare com algum conhecimento, alguma informação que bate fundo e fala, opa, isso aqui que eu estou fazendo. Você citou uma palavra aí, e que você falou que faz a prece para que você tenha discernimento. Discernimento e senso crítico é uma das coisas mais básicas que o ser humano tem que desenvolver e não desenvolve. As pessoas falam assim, meu discernimento. Não, não tem. Tem maneiras de desenvolver isso, nós vamos discutir isso lá no item 3, mas essa é a causa, porque Kardec fala que a coisa mais importante que existe no mundo nosso é as pessoas aprenderem a escolher entre o bem e o mal.
Só que escolher entre o bem e o mal, você precisa conhecer as coisas. Você precisa conhecer, mas o que é o mal? Ah, matou. Não, não é isso, é muito mais do que isso. Eu posso ter um espectro de maldade muito grande, mas eu sou uma pessoa que faz palestra, faço estudo, então as pessoas me veem, o cara é religioso. Não, tá bom, estou lutando. Mas pode ter muitas coisas de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de arrogância, de violência, mil coisas dentro de mim que está ali ainda, está instintivo, e você vai dominando aquilo. Quando é que você descobre essas coisas, e quando é que você descobre como trabalhar essas coisas, você precisa aprender sobre elas. Como é que a gente aprende sobre isso? Eu acabei de falar no início da nossa conversa. É quando você quer desenvolver a sua mente, a sua espiritualidade, é quando você quer estudar sobre várias coisas. Eu falei do sol, falei das estrelas, falei dos animais, mas tem mil coisas que você pode aprender e que você pode usar isso até como lazer. Por exemplo, quando eu quero ver uma coisa que me dá alegria e lazer, eu vejo muitas coisas sobre os animais. Eu adoro os ciclos de vida, as galáxias, quando o Sol morre, o que acontece quando uma supernova explode. Essas coisas sempre me atraiu. Sempre me atraiu muito. E isso é bom, porque isso vai fazendo links na sua mente. E você vai desenvolvendo discernimentos. Se você não desenvolver cultura, nós vamos ver isso lá, nós não vamos trabalhar isso agora. Se você não desenvolver cultura, você não desenvolve discernimento, senso crítico. Isso a gente ainda vai discutir. É verdade. Ok? Beleza. Tá bom. Então vamos lá. Então, aula 10. Nós estamos falando do capítulo 18 do livro Futuro Espiritual da Terra. O livro Futuro Espiritual da Terra, vocês sabem, são 3 livros, é o primeiro. Nós já falamos dos livros lá atrás, explicando e tudo mais. Esse capítulo nos fala sobre que tipo de identificação nós devemos pautar nossas vidas, nossa mente, nossas vibrações. O tema central, o amanhã da Terra. Essa palavra identificação é algo também que nós vamos bater muito forte no item 3. Tá? Você pensa em identificação aqui como um documento, né? Um documento que é o seu RG, que é a sua carteira de motorista, que é a carteira o CPF, o que for. É uma identificação que te identifica o seu nome, é o fulano, sei o que e tal, né? Tá bom. No mundo espiritual tem uma identificação? Tem. Mas a identificação dos espíritos é a própria vibração. É através da vibração que você percebe no mundo espiritual quem é quem, que nível é aquele espírito, né? Então, esse processo de identificação da vibração, ela ocorre por quê? Mas por que um espírito tem uma boa vibração, o outro não tem, uma vibração pesada, uma vibração trevosa, uma vibração de luz, uma vibração iluminada, tem mil coisas. Porque ele tem algo dentro dele que projeta essa vibração. A vibração é uma consequência. A vibração é uma coisa material, semimaterial. O que é que projeta essa vibração? É a identificação. O que é a identificação? É o centro do espírito. É a própria consciência, é o que a gente chama de coração, né? O coração que se fala no Evangelho não é o coração físico, é algo interno. É aquilo que você deseja. Olha do que nós estamos falando. É aquilo que você quer, que você deseja, que está lá na sua profundidade. Essa é a identificação. E aí você fala, mas se eu olhar o meu desejo, minha profundidade, eu sou um espírito ainda atrasado, então não é mesmo. Sinto muito, não é assim que nós somos. Por que nós estudamos? Por que nós temos que aprender a discernir? Por que nós temos que aprender sobre a vida, sobre tudo isso? Porque a identificação vai mudar um dia. Como que ela vai mudar? Aos poucos. Quanto mais você estuda, quanto mais você busca e você tem perseverança, aqueles conhecimentos começam a fazer parte de você, você começa a vibrar aquele conhecimento, você começa a querer mudar alguma coisa na sua vida, você começa a mudar, ser um espírito melhor. Aos poucos, mas é a identificação que traduz nos pensamentos, que traduz nas vibrações. Tá? Então vamos lá, Alexandre é o espírito evoluído que está falando lá para eles. Para que nossos irmãos encarnados sejam tocados por reflexões mais profundas, os acontecimentos devem atingir suas pobres percepções por meio de acontecimentos drásticos ou fenômenos,
que atingem coletividades. Só dessa maneira muitos se mobilizam. Gente, isso aqui é meio triste a gente ouvir, né? Mas quem está falando sabe o que está falando. Esse espírito é um espírito bastante evoluído, esse Alexandre. Ele está dizendo assim, olha, os espíritos encarnados nesse planeta, em geral, ou vamos dizer assim, a grande maioria, não vou dizer absoluta, porque escapa alguns, e eu não estou no meio desses alguns, com certeza, só os missionários, eles só atinam para a vida, ou eles só percebem alguma coisa, quando tem alguma coisa drástica, ou uma coisa específica deles, de doença, fatalidade, ou fenômenos que atingem coletividades, grandes coletividades. É só assim que eles se mobilizam. A gente já viu a pandemia, a gente está vendo as guerras, a gente está vendo como as pessoas vão se envolvendo nisso, em pensamento, em prece, o que for. Então, a gente fica triste, mas ao mesmo tempo fala, poxa, então nós temos que fazer algo. Olha, o Espírito está dizendo que a gente tem pobre percepção. Acabei de falar, a gente tem que estudar as coisas, a doutrina espírita, a gente tem que estudar muitas outras coisas também. A vida é muito maior que uma religião, muito maior que uma filosofia. Então a gente tem que aprender a conhecer as coisas, porque as nossas percepções são pobres. São pobres. Você vê, a própria doutrina espírita, que é um avanço enorme, dentro da doutrina espírita tem muitas questões que ainda fala de um Deus que pune. E mesmo os espíritas já sabem que não é assim, que é muito maior do que isso, que é amor. Jesus falava disso há 2000 anos. Não, Deus é amor. Então, é uma percepção pobre e, infelizmente, o que ele está dizendo assim, ó, isso tem que mudar. A voz do Cristo repercute no íntimo de nossas almas a nos chamar. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados. Ele espera que larguemos nossas identificações com o mundano e trabalhemos em nossas identificações cósmicas de amor e bondade. Olha isso. A palavra identificação aqui, nós escrevemos, mas aqui não, aqui está no livro. O que Jesus espera desse sobrecarregado, né, a gente às vezes interpreta de várias maneiras. E não é só falar, Jesus, tira o peso. Não, não é assim, não. É nós que temos que largar essa sobrecarga, né, que a gente tem pelo mundano. Não é que o mundo é ruim, que as coisas do mundo... Não é isso. O mundano aqui, ele está na... Porque o mundano tem duas maneiras de você ver. Dependendo de como você está falando, o mundano é as coisas do mundo. Não tem problema nenhum. Mas esse mundano que ele está falando aqui são as coisas do instinto, das paixões, das emoções desequilibradas. E trabalhamos em novas identificações cósmicas de amor e bondade. Por que ele fala cósmicas de amor e bondade? Cósmica significa o quê? Né? Cósmica significa uma coisa muito maior que eu, que a minha família, que a minha cidade, que meu planeta. Algo muito grande. Né? Então você tem o cosmos e o caos. O cosmos é a ordem, é a organização, é a ordem. Então, que a sua identificação seja com a ordem, com a disciplina, e muito maior, uma coisa grande, de amor e bondade. Então, esse é o Alexandre nos dando essa informação. Vamos lá. Aqui já é o livro Checkmate nas Sombras. Você vê que mudamos o livro, mas depois volta para o outro. Né? Essa é a página 105 do livro. E esse capítulo 16, mais precisamente, a página 105, nos fala sobre os aspectos de mudança, renovação das dores e das desilusões com o que ficou, ou que ficará. Porque tem isso também, gente. Às vezes a gente pensa que a gente muda, se transforma, porque a gente aprende uma doutrina, que a gente participa, que a gente é perseverante. Mas tem uma coisa que nos impede de mudar. É exatamente a dor da desilusão com o que ficou para trás. As mudanças não são simples. Primeiro, olha só. Primeiro você tem que aprender sobre as coisas, para você fazer escolhas boas. Aí você descobre. Aí você começa a fazer boas escolhas. Aí a sua vida começa a mudar. Aí em algum momento você fala, mas isso não mais, isso não mais, isso não mais. Tem gente que não quer. E para ali. Então, tem que saber o tamanho para onde o nosso pé vai. Então, é isso que ele está falando aqui, tem que ter cuidado com isso. Aprender, de fato, a valorizar as coisas que são
mais do nosso espírito. Porque, gente, olha, é espírito e corpo. Em geral, a gente valoriza muito as coisas do corpo, porque o mundo é assim, a gente foi assim, a gente é assim. Mas o corpo fica, e quando você valoriza muito do coisa do corpo, você fica preso aqui. A quantidade de espíritos presos é imensa. Fica preso. Até o dia que a gente vai descobrir, não, mas a passagem aqui na Terra é uma passagem. É um aprendizado só. Não, vamos devagar, caloço. O negócio é o espírito, é a alma. Aí a mudança começa a acontecer de fato, porque você começa a não valorizar muito as coisas do mundo. É só pensar nos grandes espíritos que passaram aqui, gente. Todos que passaram aqui. Se você pensar na história do Buda, Buda era um príncipe, milionário. Né? Eu não vou contar a história dele aqui, mas um dia ele deixou tudo para trás e não quis saber daquilo. Jesus nunca teve nada. Né? Paulo tinha, deixou tudo. Então, existe aqueles que tinham e deixou tudo e aqueles que nunca tiveram. Né? Então, assim, mas você nunca vai ter um espírito muito evoluído que tem muita riqueza material, muito difícil. Não dá para encaixar bem as coisas. Não quer dizer que a pessoa que tem riqueza material seja má, não é isso. Mas não é um espírito muito evoluído. É muito difícil. Né? Então, vamos lá, Asclépios. É um outro espírito também. Espírito de alta evolução que vem ao encontro de esferas muito elevadas. Eu coloquei esse trechinho pequeno aqui, é só para dizer quem era o Asclépios. Ele não é de nosso lar, ele não é daqui, ele é de um nível muito evoluído. Pertence a Asclépios a comunidades redimidas no plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Quem estava na aula passada, lembra que nós falamos dos 7 níveis? Vocês lembram dos 7 níveis? E nosso lar está no primeiro, quer dizer, é o mais baixo de todos. O Asclépios está provavelmente nos últimos níveis, né? E fala que depois do terceiro nível começa a não haver mais separatividade, que não tem mais preconceito, separatividade, nada disso. Então você tem nosso lar no primeiro nível e muitos outros. Você tem Alvorada Nova, eu acho, e mais outros no segundo, e depois começa terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Né? E ele é de um nível muito alto, e vive muito acima de nossas noções de forma ou forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Então, né? Já perdeu todo contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Apreciável é o sacrifício dele, vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados. Vem aqui raramente. Não obstante, algumas vezes, outros mentores da mesma categoria visitam-nos por piedade fraternal. Então, está aqui no Obreiros da Vida Eterna, capítulo 3, Sublime Visitante. O Sublime Visitante. Então, ele diz assim: essa ação renovadora terá aspectos de dor e desilusão. Quer dizer, repete um pouquinho o que estava falando lá. Uma vez que interromperá o convívio dos corações endurecidos com os bons. Ó, começa a entender o que ele está falando. Vai ter uma ação renovadora, mas vai ter dor e desilusão, porque vai interromper o convívio de corações endurecidos com os bons. Então, se você convive com alguém, você está muito envolvido, você ama aquela pessoa, ela te ama e tal, mas um tem um coração bom, o outro tem um coração endurecido, e na hora ali, falou, você não vai poder ficar aqui, o outro não vai poder. Isso é dor e desilusão. Muito difícil isso. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Isso fará para aqueles que tenham a oportunidade de acordar suas consciências, enquanto passam por esse afastamento e levem para onde for uma reflexão inicial. Não significa, isso aconteceu com capelinos, está acontecendo agora com os espíritos que já começaram a encarnar, ainda estão encarnando, que estão vindo de outro planeta, que é um planeta que está migrando, né, de regeneração para ditoso. Então está vindo espíritos que são a geração nova da Gênesis, eu já falei disso aqui, a geração nova, vão lá, vocês vão ver que já está numa das aulas. Essa geração nova são esses espíritos que vêm para cá, para o planeta Terra, nesse momento de transição. Qual é a coisa interessante que tem nisso, que eu já contei, vou reforçar aqui. Quando você passou a Terra, porque essa é a segunda transição da Terra, a primeira foi de planeta primitivo para transição, para expiação e provas. Quando você passou desse nível para esse, vieram os capelinos. Os capelinos eram espíritos que estavam num planeta tipo de expiação e provas. E não podiam passar para a regeneração e vieram para cá.
e os que podiam foram. Quando você está migrando para... Vamos pensar na Terra, parecido. Vamos pensar assim, ser parecido, para a gente entender. Agora que nós estamos passando para a regeneração, nesse momento, é como os capelinos há 6, 10, 15 mil anos atrás estavam fazendo esse processo lá. Quem são os que vieram para cá naquela época lá do Egito, lá 10, 15, 20 mil anos atrás? São os espíritos rebeldes, que não podiam para a regeneração. Rebeldes, ainda muito voltados para o mal, cruéis, vieram para cá, mas com uma tecnologia muito grande. Né? E aí o que aconteceu? Eles vieram. Trouxeram ainda muitas guerras, muitas dissensões, mas trouxeram muitas modernidades, muita evolução. E agora? Qual é a diferença que tem agora? Agora nós estamos numa outra transição. Agora a transição é diferente, é de expiação e prova para a regeneração. Os espíritos que estão aqui, endurecidos, cruéis, que não são tocados pelo bem, lembra dos 7 itens que eu falei, não esqueça, não tocados pelo bem, eles são espíritos que não ficarão aqui. Pensa que eram os capelinos há 20, 15 mil anos atrás. Mesma coisa, vão embora. Quem são os que estão vindo para cá? Ah, são espíritos também cruéis. Não, essa é a diferença, essa é a coisa boa. Quanto mais se evolui, melhor fica a coisa. São espíritos com altíssima tecnologia, mas com a moral muito melhor que a nossa. Porque são espíritos que estariam já migrando para um planeta ditoso ou feliz, de regeneração, mas ainda não estão preparados. Então, eles vêm para nos ajudar. Onde está o ponto que eu falei aqui da dor e desilusão? É que eles lá também têm os amores deles. Os amores. Mas tem muitos amores que não vão vir para cá, que mereceram ficar no planeta ditoso. E aí? Olha que situação. E não estamos falando de 1 século, 2 séculos, estamos falando de, às vezes, 1 milênio, 2 milênios, 3, 4, sei lá. Só que aqueles amores que eles têm lá, que mereceram ir para planeta ditoso, pediram permissão para vir junto com eles, ficarem aqui um tempo, sei lá, 2, 3 reencarnações, não sei, para que fortalecessem eles nesse processo. Para que fortalecessem eles nesse processo. E depois eles voltariam mais rápido. E esses outros ficariam aqui para nos ajudar. Percebe a diferença que tem na escadinha? O que muda? O que vai mudando? Isso é uma coisa incrível. Então, essa dor e desilusão sempre vai acontecer num nível cada vez menor. Vai haver um dia que você vai passar por um planeta ditoso e feliz, de regeneração, mas você não vai merecer e você vai ter que ficar num planeta de regeneração lá no começo. Mas é muito diferente, você está no outro nível. Então, a dor e desilusão diminui. E depois, se você muda de outro nível, a dor e desilusão praticamente desaparece, porque você já tem uma visão cósmica. Você já sabe, estou indo lá para ajudar. Tem muita coisa que eu posso fazer lá para aquele povo. Olha que interessante. É o que ele fala aqui, a oportunidade de acordar as consciências. Entende quando eu falo que todo o processo de evolução é consciencial? É acordar a consciência, acordar a consciência. As nossas consciências são quase totalmente dormidas, não é desperta. Esse acordar significa despertar a consciência. Vou mais em frente. E, de novo, quem quiser perguntar, falar, por favor, não se faça de rogado, tá? Vamos lá. Aqui continua ele, tá? Os espíritos com disposição de acordar espiritualmente, quer dizer, a consciência, formam a base da nova geração que habitará a Terra daqui para frente. Então, olha só, para nós merecermos estar na regeneração, já é um processo de acordar, é um degrau de consciência. Que degrau é esse? Esse degrau é o degrau de espíritos tocados pelo bem. Tem defeitos, tem dificuldades, mas no começo, o fato de você ser tocado pelo bem, você já merece ingressar. Agora, depois você vai garantir com a perseverança nesse processo de buscar o bem. Pois estão prontos para adotar uma postura diferente de viver com abnegação e dedicação ao trabalho regenerador. O aniquilamento de posturas, sociedades ou grupos específicos é força renovadora. Olha o que ele está falando. Isso é uma coisa difícil para entender, eu já falei isso aqui. Existem coisas que a gente tem dificuldade de entender e por isso a gente precisa aprender em várias frentes diferentes. A gente tem um vídeo no canal. Na verdade, é o primeiro vídeo do canal, né? O primeiro vídeo do canal que eu fiz chama Sobreviventes Quase Humanos, que é o título
do bloco, mas é o título do vídeo. Fala exatamente disso aqui, que fala das questões, das posturas sociais que o planeta de expiação e prova tem. E aí ele fala de pátria, fala de raça, fala de família, fala de várias coisas que são grupos formados, que são importantes e muitas das vezes fundamentais para o processo de evolução, mas chega uma hora que eles começam a atrapalhar. Fica difícil. São mudanças grandes e renovadoras que vão acontecer no planeta com o tempo. Abrindo espaço para que novas expressões surjam em oposição a esse princípio, criando alicerces para uma nova justiça que regerá o planeta em sua perspectiva superior. Suas leis serão registradas e lavradas da mesma forma como foram escritas pela mão de Deus, em nossas consciências. Olha, o que significa a gente despertar a consciência? Significa que a sua consciência te guia, você não precisa de lei. Você não precisa de lei. Eu trabalhei numa empresa, olha, é diferente, mas só para a gente entender, que ela tinha um nível de consciência empresarial a nível de uma área de segurança tão forte, mas tão forte, que qualquer país que ela entrava, as pessoas olhavam e falavam, não precisa se preocupar com nada aqui. Inclusive a CIPA, vocês assinam, vem aqui, faz a reunião, porque ela fazia tudo acima. Era tudo muito acima de qualquer escopo legal que tinha no país, ou de regulamento, ou de CIPA, ou de Ministério do Trabalho, qualquer coisa. Então, é mais ou menos isso que eu penso. Quando você fala que você vai ter as coisas reais na consciência desperta, significa que você não tem que ficar preocupado em estudar até questões, eu estou fazendo bem ou mal. Sua consciência já vai mostrar. Está aqui. Não é por aqui, não. É por aqui. Mas isso vai levar muito tempo, porque esse despertamento necessita de uma abrangência enorme de conhecimento de coisas, não é só conhecimento, é de coração. É de coração. Aqui também no Checkmate, capítulo 22, agora é o Clarencio. Esse capítulo nos fala sobre a capacidade criadora do ser humano no planeta de regeneração. Vocês vão perceber, na próxima aula, ou talvez nas duas próximas, eu vou fazer um resuminho de tudo que nós fizemos até agora, porque a gente precisa ir formando na nossa mente onde nós estamos. Aqui nós estamos falando de quê? Como serão os seres. Está sempre aqui, ó. Isso aqui, inclusive, foi ideia da Grace. Coloca o título para as pessoas não esquecerem. Como serão os seres no planeta Terra. Então, vocês percebem, tudo que nós estamos falando é disso. Os seres, a mudança, o que precisa, o que não precisa. Tá? Então, capacidade criadora. Isso é uma coisa maravilhosa. Tá? Clarencio fala, o ser agente da criação encontrará o efeito de suas escolhas que define os resultados de sua busca e movimentação. Pensamentos, vibrações e emoções. Ou seja, tudo isso aqui são coisas consequentes. Tá? Pensa em coisas consequentes. Pensamento é uma coisa consequente. De quê? De algo antes dele, da sua identificação. As suas vibrações é uma coisa consequente de quê? Do pensamento, e o pensamento tem uma consequência de quê? Tem uma origem onde? Na identificação. E as emoções? A mesma coisa. Tudo isso aqui são consequentes. Então fala assim, tem que mudar o pensamento. Não é errado falar isso, mas na verdade, mudar o pensamento significa coisa paliativa. Você está com a cabeça muito tumultuada, realmente pega um livro, lê, faz uma prece, perfeito. Mas não mudou a identificação, isso volta. E a gente sabe disso, né? Identificação é uma coisa que nós vamos estudar também lá. Isso está bem claro na passagem do Evangelho que mostra a colheita como consequência do que se plantou, porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. Vamos lá. Aqui já é o livro A Decisão. Esse livro é o último, né? Você tem o Futuro Espiritual da Terra, Checkmate e A Decisão. Então aqui nós temos o Clarencio falando. E aí nós estamos falando todo um assunto só. Vocês verem que a gente pega um assunto, como serão os seres, a gente vai nos 3 livros, pega os pontos que a gente acha mais interessante e traz para que a gente tenha uma ideia do que é mais importante nesse processo de transformação. E tão importante é que a gente vai dedicar mais da metade do curso só para falar do item 3, que é o que é que nós temos que fazer para essa transformação. Esse capítulo nos fala, despertas, ó tu que dormes. Clarencio fala. Isto mesmo, Chico.
Hoje já ele estava conversando com o Chico, lá no plano espiritual, tá? O Clarencio, vocês lembram do Clarencio? É um ministro do nosso lar, e foi ele que buscou o André Luiz lá no Umbral, ele e uma equipe. E eles trabalham junto, Clarencio, o Chico, o André Luiz. Na verdade, nesse livro, A Decisão, em algum momento eles falam, o André Luiz não vai participar mais porque ele já foi para o processo de reencarne. E aí ele vai começar a falar com o Chico. Então, aqui é um caso. São os 2 primeiros capítulos, foi o André Luiz. E é interessante, quando você pega o livro o Futuro Espiritual da Terra, principalmente, até um pouco Checkmate na Sombra, você começa a ler, você percebe o estilo do André Luiz, aquele estilo de tipo assim, um repórter investigando as coisas, é muito interessante. E ele está falando, isso mesmo, Chico, hoje já observamos que há um percentual expressivo de criaturas interessadas pelos temas mais complexos da ciência, do conhecimento geral, das informações religiosas e espiritualizantes. Elas buscam recursos para entrar dentro de si mesmas, por meio de reflexões mais profundas, pela meditação ou por meio de exercício de expansão da consciência. A regeneração da Terra lhes oferece a oportunidade de utilizar suas amplas capacidades. Isso é só o começo. Estamos em fase de transição planetária, onde os extremos e os opostos se evidenciam e se chocam. Gente, a gente está vendo no mundo inteiro choques, violências, coisas totalmente contraditórias se batendo. A gente está vendo isso. A gente está vendo isso na rua, entre as pessoas, entre as religiões. As coisas estão muito tristes entre as religiões. É muito triste. Você pensa naquela guerra que está tendo de Israel e Palestina, né? Não é nenhuma guerra, porque eles não têm nem exército, né? Aquilo é um choque muito grande, muito religioso envolvido, muita parte religiosa envolvida. Né? E além da parte religiosa, tem os aspectos sociais, aspectos políticos, muitos aspectos. E a gente está vendo como se fosse mesmo 2 grandes forças no mundo inteiro, não é só no Brasil. Estamos em fase de transição planetária, onde os extremos e os opostos se evidenciam e se chocam, promovendo a reavaliação de atitudes e a escolha consciente entre o que cada um deve ou não fazer, entre o que serve ou não. Por isso, nos lembremos do chamamento evangélico, desperta tu que dorme. O que ele está dizendo para nós? Esse livro já tem 4 anos, mais ou menos isso. Vocês estão vivendo num olho do furacão. Vocês vão começar a ver coisas muito contraditórias, coisas malucas acontecendo, opiniões, pontos de vista, ideologia, 1000 coisas. E aí, quem é que escolhe? É você. Faça escolha consciente. Porque se você fizer uma escolha inconsciente, a vida... Uma coisa importante que a gente tem que entender é assim, não existe sorte nem azar. Isso não existe, gente. A vida não permite. Porque a vida só permite você trabalhar conscientemente. Por quê? Se você trabalhar inconscientemente, ela permite, porque o preço é seu. Mas se você fez alguma coisa e teve azar ou sorte, não existe isso. Então, a vida é assim. Você aprenda a ser consciente para evoluir. Porque se você não aprender, você vai fazer inconsciente. E inconsciente não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque inconsciente não é permitido. Na evolução, só é permitido o que é consciente. O que você administra aqui dentro, o que você ilumina, o que você desperta. Por isso, a evolução é um despertamento de consciência. A gente precisa entender isso. Sabe por quê? A gente faz muita escolha aloprada na vida, sem entender, vai pela como é que fala? Vai pela, como é que fala? Lei do não, vai pela voz do povo, é a voz de Deus, é uma coisa mais mentirosa do mundo, graças a Deus que não é, senão nós estávamos tudo no vinagre, né? Então, assim, a gente vai pela emoção. Eu sempre digo assim, as pessoas falam, contra os fatos não há argumento. Eu falei, isso é mentira. Contra as emoções não há argumento, porque o mundo é emocional. E ninguém quer saber dos fatos, dos argumentos. Não quer. E a gente está vendo isso a todo direito, para todo lado. Quando você pega as próprias religiões, as coisas absurdas que acontecem, você fala, o que é isso que está acontecendo aí? Que mundo é esse? É o mundo das pessoas que estão se chocando. Se chocando. E nós que temos a oportunidade de estudar essas coisas e vão ter a oportunidade de estudar muitas coisas com um pouco mais de profundidade, nós vamos aprender um pouco sobre isso e ficar alerta.
Nós temos que fazer escolha consciente. E se a gente, às vezes, acha que está fazendo consciente, mas não desenvolveu o discernimento, porque é só ele que permite fazer a escolha consciente, não tem outro jeito. A gente pode estar fazendo uma grande besteira e lá na frente falou, você fez isso, está tudo errado. Gente, como assim? Você não percebeu isso? Você não percebeu aquilo? Você não viu aquilo? Você não sentiu aquilo? Você levou o evangelho? Você pensou o que Jesus faria? Então, põe na frente Jesus, quando você fizer uma escolha, fala o que ele faria. Né? Se você pôr ele na frente e falar o que ele faria, então aí a chance de você acertar é maior. Né? Vamos um pouquinho e a gente já vai parar para perguntas, respostas. Aqui é um outro item, e eu vou entrar um pouquinho só, mas antes eu queria saber, alguém quer fazer pergunta, quer fazer uma colocação? Estamos aqui, a gente pode parar um pouquinho e falar. Até agora. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Aqui mudou o assunto. Ali estava falando dos seres, né? E esse dos seres é muito interessante, porque aqueles itens que estão falando ali tocam em pontos que vocês percebem que eu falo toda hora assim. Lá no item 3 nós vamos falar... Porque ele é exatamente item ligado ao item 3. Aqui muda o assunto para as instituições. O que são as instituições? O lar, né? A escola, o trabalho, né? Isso tudo são instituições. As instituições religiosas, a justiça, tudo isso, mas não entra em muito detalhe. Mas ele vai dizer assim, tá bom, num planeta de regeneração, como é que serão as instituições? Então você tem o capítulo 9, 10, 12, 14, 17, 27. E no checkmate, a página 78, 77, e na decisão, capítulo 2. Todos esses itens aqui que estão nesses livros vai falar das instituições. Você vê que não é num livro só que fala. A grande maior parte fala no futuro espiritual da Terra. Mas tem no checkmate, tem na decisão. Eu consegui baixar o livro Futuro Espiritual da Terra em PDF. Se alguém quiser, eu posso mandar. O checkmate eu baixei em PDF, mas não consegui salvar ele para o Word, por alguma razão. Mas eu posso mandar ele em PDF também. A decisão eu vou procurar ainda. Só que a decisão, o grosso do nosso trabalho aqui está no Futuro Espiritual da Terra. E um pouco no checkmate. A decisão é pouco. Tá? Então, só para a gente esclarecer. Vamos um pouquinho para a gente... Então, vamos lá. O lar regenerado. Nesse capítulo, Clarence nos apresenta um lar, onde temos uma família com 2 filhos, João e Clara, então, mundo encarnado. Então, estão visitando, estão observando. Mostra-nos a necessidade principal de cumprir aquilo que combinamos no mundo espiritual. Ele está falando. Eles vieram fazer uma visita, vão ver como é que é um lar regenerado, vão pegar como exemplo João, a Clara e os filhos, e observar o que eles estão fazendo, o que eles combinaram no plano espiritual. Quem viu o filme Nosso Lar 2 vai ver que a maioria das pessoas não fez nada que combinou. Fizeram besteira, né? E demonstra pela análise simples da vida cotidiana do casal, como a educação e o equilíbrio são fundamentais para uma instituição familiar no planeta de regeneração. Então, chegaram lá. Então, começa assim. O ambiente era acolhedor, harmônico, com vibrações calmantes e sustentadoras. Pronto, aqui já ganhou o negócio, né? Você chega na casa de alguém, você percebe aquele clima, aquela coisa agradável, aquela harmonia. Pronto, você fala, aqui está uma coisa boa. Aqui não é qualquer um que mora aqui, né? Transmitindo um padrão de paz em todas as dimensões, característico dos ambientes onde se realiza o culto do Evangelho no lar. Bom, só com essa frase a gente já define como é a vida desse pessoal, né? Clarence foca na família e suas responsabilidades espirituais. Culto no lar, assistência social, trabalhos na casa espírita, grande preocupação com a educação dos filhos, na base do amor, paciência e perseverança. Já deu para ver que o currículo é bom, né? Esse casal tem um bom currículo, né? Um bom currículo. Aí, aqui a gente sai um pouco daquela questão, depois a gente vai voltar na questão do João. Aqui foi só dar uma ideia para vocês, muito resumida, do que é. Aqui vai entrar na Revista Espírita 1864. Nós não vamos ter tempo de ler, mas o que é isso aqui? São Revista Espírita de 1864, de fevereiro. Se vocês entrarem no Google e escreverem Revista Espírita de 1864,
de fevereiro, ele vai abrir para você tranquilamente e você pode procurar esse título, Primeiras Lições de Moral da Infância, Kardec. Gente, quando eu vi isso aqui, eu falei, gente, olha que coisa incrível. Kardec era educador. Eu não vou ler isso aqui, mas ele, deixa eu mostrar para vocês. Vou explicar rapidamente, depois quem tiver curiosidade, abre aí. Ele começa dando uma introdução, que um problema da sociedade, Kardec sempre fala isso, é o egoísmo e o orgulho. E ele vai relacionar isso com o processo de educação, hábitos de educação. E ele vai se focar também numa família. Lembra que o Clarence se focou numa família? Kardec se foca numa família. E ele vai mostrar várias coisas equivocadas, totalmente equivocadas na educação, que a família vai fazendo. Então, vocês viram aqui, bem grande, aqui, a primeira lição de gulodice. A menina era caprichosa, chorona, teimosa e nem sempre agradece quando lhe dão alguma coisa. Eu não vou ler. Eu vou deixar vocês lerem em casa. Vocês têm esse material, que eu mandei em PowerPoint pelo e-mail para todo mundo, mas vocês têm isso nessa aula gravada. Vocês veem quando eu estou mostrando aqui, vocês conseguem parar a aula e ler. Então, você vai para o segundo, vocês vão também conseguir ler. É só parar a aula, vocês vão ler. De novo aqui. Então, quando eu estou passando, está ficando gravado na aula para vocês lerem, se vocês não quiserem ler no PowerPoint. Vocês entendem bem isso aqui. E aqui... E aqui, só o primeiro. E aqui nós vamos deixar para a aula que vem, mas eu gostaria que vocês lessem isso aqui para a gente falar um pouco na aula que vem, a gente falar um pouquinho dessa... Fica de dever de casa, mas eu vou ler só o primeiro, só para dar a introdução do que ele está falando. Então, vocês viram o lar regenerado, deu para entender. Agora, olha só. Então, ele vai falar que as chagas da sociedade, egoísmo e orgulho, e é alimentada por hábitos de educação. Parece que se toma a tarefa de excitar desde o berço certas paixões que mais tarde tornam uma segunda natureza. Então, ele já está dizendo que parece que desde os berços os pais excitam as paixões. Isso torna uma segunda natureza do ser. E admiram-se dos vícios da sociedade quando as crianças o sugam com leite. Eis um exemplo que, como cada um pode julgar, pertence mais à regra do que à exceção. Estou dizendo que isso é mais comum. Numa família de nosso conhecimento, há uma menina de 4 a 5 anos. 4 a 5 anos. A gente conhece uma de 4 a 5 anos. De uma inteligência rara, mas que tem os pequenos defeitos das crianças mimadas. Isto é um pouco caprichosa, chorona, teimosa e nem sempre agradece quando lhe dão qualquer coisa. Então, já viu ali o problema, o tamanho do problema. 4 anos. O que os pais cuidam bem de corrigir, porque fora esses defeitos, segundo eles, ela tem um coração de ouro, expressão consagrada. Vejamos como eles se conduzem para lhe tirar essas pequenas manchas e conservar o ouro em sua pureza. Um dia, trouxeram um doce à criança e, como de costume, lhe disseram: tu o comerás se fores boazinha. Primeira lição de gulodice que eles estão dando para ela. Quantas vezes à mesa não diz a uma criança que não comerá tal petisco se chorar? Faze isso ou faz aquilo, diz, e terás creme. Ou qualquer outra coisa que lhe apeteça. E a criança se constrange não pela razão, mas em vista de satisfazer um desejo sensual que a guilhoa. Vamos ficar por aqui para a gente entender o terreno que a gente está entrando. É muito comum, como ele falou, que os filhos pequenos são tratados por castigo e promessa. Promessa e castigo. Prometo isso, castigo. Isso funciona? Não. Isso só cria a sociedade que a gente vive assim. Quando é que os pais descobrem isso? Muito difícil. Foram criados assim, criam assim, e assim vai. Por isso o mundo muda, as coisas mudam, porque as pessoas precisam mudar também. Nós não vamos ler mais. Eu vou sair daqui e perguntar se alguém tem pergunta, tem comentário, qualquer coisa. Se quiser falar, fiquem à vontade. Vou aproveitar os minutinhos finais que a gente tem aqui. Deixa eu ver. Não é muito não, mas dá para falar alguma coisa. Quem está fora da tela pode falar que a gente vai ouvir. Não tem problema nenhum. Ou se quiser abrir a imagem, dá para colocar aqui dentro ainda.
Estamos sentindo falta do Maurício, ele vai assistir a aula depois. Fez falta, Maurício. Nenhuma questão? Tudo bem? Bom, Ruela, eu fico impressionado assim com a organização que é tudo isso, né? É algo fantástico, assim, vai além assim daquilo que a gente vive no dia a dia. É uma organização tão grande, né? E diversos níveis, e a gente perceber tudo isso como funciona é incrível, porque é algo assim que eu jamais imaginaria como seria, sabe? Então é bastante complexo tudo isso, né? Isso me fascina muito entender sobre como é que é o mecanismo de tudo isso da evolução, né? Que alguns permanecem nos planetas assim que não conseguem seguir, né? Esse desenvolvimento, eles permanecem ali e depois ali eles vão conseguir, né? De algum certo ponto. E outro, você citou até, por exemplo, uma pessoa, um espírito ele vai lá, ele decide lá, por exemplo, um acordo firmado de ficar umas 3 reencarnações. Cara, a gente fala nisso como se fosse uma semana, né? E, pô, são 3 vidas, cara. Então, essa transição entre uma e outra, inclusive, né? Pra gente ver... 3 vidas pode durar 300 ou até 500 anos, depende. Poxa, e a gente vê como é tão infinito isso de evoluir, né? E não somos nada. Então, eu acho muito interessante, cara, quando toca nesses assuntos, sabe? E eu leio muito a respeito e realmente fala exatamente isso que você está mencionando aí. É incrível. Mas o bom, Nicolete, é que a gente deve agradecer da gente estar com esse despertar, né? Que se a gente, às vezes eu comento muito isso nos nossos convivências, nos nossos grupos, que são raros quando que normalmente a gente se reúne no grupo. Sua filhinha, Nicolete. Está mostrando um tênis novo aqui. Então, se a gente parar para pensar, que não é hábito, se a gente reúne assim, em sociedade, em família, discutir assim coisas, o que está acontecendo, o que será de nós, né? Uma reflexão mínima que seja, né? de uma mínima preocupação de saber o que acontece, né? Depois, não, a gente fica presa ali no dia a dia, nas coisas mais imediatas, né? Então, que bom que a gente tem essa oportunidade, porque isso nos estimula a nós sermos pessoas melhores, a nós irmos em busca, né? De vez a gente... Quer dizer, isso vai nos dar a oportunidade de diminuir o nosso tempo na caminhada em rumo a uma evolução, né? Porque as pessoas que não estão ainda com esse pensamento fatalmente terá que passar, né? Então, quanto mais rápido a gente for caminhando rumo ao nosso objetivo, né? Graças a Deus, né? Então, eu concordo com você, é tudo muito fascinante. Quando a gente começa a pensar, né? A gente vê como nós ainda somos pequenos ainda, mas agradecemos a Deus por já estar tendo essa luz, esse discernimento, né? Nos chamando para um futuro melhor. Pode falar. Eu tenho 3 amigos, né, que às vezes a gente reúne, 2, né, que às vezes a gente reúne nós 3 para conversar sobre isso, e ele é extremamente, assim, voltado para a parte de extraterrestres, né, então o outro é budista, e esse alinhamento que a gente tem, olha, de trocar mensagens, né, e conhecimento sobre tudo isso, um permite o outro interagir e entender e puxar isso para o lado dele também. Então, uma interação muito grande de informações e todo mundo se respeita e passa a entender a posição do outro. Ninguém, assim, por exemplo, fala que está falando besteira e tudo mais. Parece que há um encaixe em tudo isso, entende? E eu acho muito legal esse momento que a gente interage para conversar sobre essas coisas. Eu acho interessante demais. Eu acho assim, como dono da verdade. A gente que está fazendo esse curso,
e a gente vai percebendo que esses mentores vão falando, vem um outro de um outro nível, fala, vem aqui, vem o planeta, olha lá a família e tal. Tudo isso, ele traz uma dimensão que a gente precisa compreender. Essa dimensão é muito importante, de mostrar onde nós estamos. Porque é muito importante saber onde nós estamos, né? Em que nível nós estamos. Mas é muito importante saber isso, mas saber que nós somos imortais. Isso é maravilhoso. E um ser imortal não tem tempo. Depois que foi criado, não podemos dizer que é eterno, porque já foi criado, mas depois que foi criado é imortal, não tem tempo. Não tem ano, não tem milhões, bilhões, não tem. Jesus participou e coordenou a construção do planeta Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Ele já era Jesus. Muito ele já era Jesus. Dá para entender e para ele vir aqui na Terra, segundo alguns estudiosos, levou mais de 1000 anos de preparação, porque você imagina o espírito do livro de Jesus, não tem corpo, não fala, não dá para entender, tá? Não tem livro, não tem escrito, não tem nada disso, não tem comunicação verbal. Por quê? A comunicação escrita é arcaica, a verbal é arcaica, dos pensamentos é evoluído, mas depois vira arcaica também. E o que é que eles fazem? Não, a gente não sabe. Agora, imagina um ser, uma luz dessa. Você vai ter que ir lá e entrar no corpo físico. Como vai ser isso aqui? Aí começa a preparação. Então, quando a gente tem muito amor envolvido, né? Quando a gente tem essa dimensão, e essa dimensão é muito linda quando você pensa em mudanças de planetas, de estágios, e você saber que você está nessa viagem. Gente, essa é a grande mágica da vida, é a maravilha divina. A gente saber que a gente está numa viagem desse tipo. Aí eu já me perguntei algumas vezes, mas Deus, por que você me criou? Por que eu estou merecendo estar numa viagem dessa, né? E a gente tem que fazer esses questionamentos para entender isso, Nicolete, que você falou, a grandiosidade da vida é muito maior do que as nossas pequenas coisas, né? Cara, gente, vamos lá, assim, me arrepiou todo aqui, porque o que você falou é realmente aquilo que eu penso a respeito, sabe? Então está muito mas embasado. É isso mesmo, a gente tem que levantar o nível da nossa percepção das coisas para a gente acompanhar, senão a gente não entende nem o que a gente lê, né? Gente, se alguém não tem mais nada para falar, nós estamos chegando no fim, mas se tiver, ainda tem tempo. Maria Angélica, fica à vontade, viu? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá. Está me ouvindo? Estão ouvindo, sim. Tá. Às vezes congela, pode falar. Tá? Então, tá bom. Então, lá no comecinho, quando você falou sobre o bem, eu estava lendo sobre eu li essa semana foi no livro segundo o Evangelho 68, e lá fala, né, o homem de bem. Aí fala, né, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade, em sua maior pureza. Nós ainda não estamos nessas condições, né, porque lá vai falando daí várias atitudes, né, do bem, tá? Aí no finalzinho fala que depende muito do nosso esforço, né? Então nós vamos ter mesmo que nos esforçar e muito para poder entender realmente o que é o bem, né? E aí outra coisa que você daí estava falando também, eu estava lendo aqui eu leio de vez em quando, né? Quando eu consigo esse livro aqui, é Terra, um mundo de regeneração em você. Aí também você estava falando, né, dos espíritos que vão vir, né, nesse mundo de regeneração e auxiliar. E aqui fala mesmo, espíritos nobres estão reencarnando e muitos mais reencarnarão nos próximos anos para a reconstrução da sociedade. E assim vai. Aí fala até da Joana de Ângeles, de Francisco de Assis, mas imagina, né? Espíritos que, nossa, não tem nem como a gente imaginar,
né, a elevação deles. Aí fala, né, desses espíritos, aí está lá assim, Joana nos fala de espíritos missionários do amor e da caridade, que vindos de outros planetas também reencarnarão para amenizar as iniquidades que estamos vivendo, como, né, daí fala, como veremos adiante aqui no livro. E outra coisa, quando fala aí sobre as famílias, né? Aí, domingo, fazendo o evangelho no lar, eu abri a página, e a página que abre é a que a gente lê. Aí a gente pegou aquela parte, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Aí, na nossa reflexão, minha e do Miné, e eu falei isso para ele, será que nós estamos encaminhando os nossos filhos espiritualmente, né, na parte espiritual? Será que a gente está fazendo assim, o certo? Né? Daí ele falou, eu acredito que sim. Aí eu falei, mas eu não sinto, eu acho que está faltando muita coisa ainda para a gente, porque nós não estamos ainda em condições realmente de fazer... Nós somos muitos imperfeitos, né? Então, como que a gente vai passar algo assim tão... Não sei, eu acho que falta muito ainda. A gente, é lógico, educa, cria, ensina tudo, procura fazer o melhor, mas nem sempre o melhor que a gente faz, a gente pode até achar, nossa, é o melhor que eu estou fazendo, mas será que é? Porque a gente erra tanto, tem tantas falhas, tantas imperfeições, que daí eu fico pensando como que os filhos nos enxergam, né? Que exemplo que eles têm da gente. E eu estava pensando que eu fico preocupada com essa parte assim, espiritual, porque não adianta cuidar daqui, do físico. Isso aqui vai ficar a parte espiritual. Daí aí eu fiquei assim preocupada. Eu falei, será que a gente está conseguindo levar alguma mensagem assim para eles do quanto que é importante cuidar mais do espiritual do que, né, da parte moral, a espiritualidade, e a moral principalmente, porque, né, do que do físico. O físico a gente tem que cuidar, lógico, a gente precisa dele para, né, é um instrumento ali para estar vivendo e viver nesse mundo de provas e expiações e saber superar tudo que tiver né, que vai passando as situações, mas nós somos tão imperfeitos, eu acredito assim, né, uma visão minha, e ainda incapazes de esse bem que você falou. Nossa, eu acho que nós estamos ainda longe de realmente entender o que é o bem. Nós sabemos, sim, temos uma noção do que é o bem e do que é o mal, mas foi o que você falou, que antes eu tinha uma visão assim, um assassino, ele é do mal, mas eu não faço isso, eu nunca assassinei ninguém. Nossa, é o que você falou, é muito além disso. Então, é uma fofoca, um pensamento ali que a gente tem de uma outra pessoa, de uma forma negativa, é um mal. Então, como que eu não carrego o mal dentro de mim? Lógico que eu carrego. Né? E agora, desenvolver, praticar e viver o bem, esse é difícil, realmente. É isso. Angélica, só uma coisa que eu queria deixar passar, que você falou, que a gente precisa balancear. No mundo que a gente vive, todos nós, com raríssimas exceções, vamos dizer, todo mundo, ele se envolve no ganha-pão e por isso trabalha muito tempo, né? Tem que trabalhar muitos dias, muitos anos, tem que trabalhar, tem que lutar. E isso faz parte desse mundo. Isso não tem escapatória, você vai ter que educar o seu filho para isso também. E uma boa parte da educação é voltada para isso, porque eles também vão fazer a mesma coisa e a boa parte da vida deles é para isso. Ocorre que, em fazendo isso, você também pode colocar a espiritualidade
em dando a refeição, espiritualidade, em informando ele que ele tem que ir para o trabalho, espiritualidade, como ele trata os amigos, quer dizer, todo o processo social de vida dele pode ter espiritualidade junto, mas tem que balancear, porque nós temos que educar os filhos para a vida, né? Também não tem jeito, né? Tipo... E para finalizar, Angélica, diante de tudo que você falou, eu, coincidentemente, foi reflexão que nós fizemos também, um estudo sobre a questão de educação de filhos, uma coisa que eu penso, né, e penso muito que é algo assim de valor de peso. Claro que nós não somos pais perfeitos, só o fato de estarmos aqui, já sabemos que nós temos essa perfeição. Mas em relação aos nossos filhos, o que é primordial, fundamental que a gente faz? Que a gente realmente, como você disse, que a gente faça o nosso melhor. Será que o nosso melhor é o ideal? Nem sempre é. Mas o que a gente pode fazer? Se é o nosso melhor, é o que nós temos a oferecer. Muitas vezes eu falo com meus filhos, se eu não acertei mais, não foi por falta, por desamor, não foi por falta de atenção, de dedicação. Se não acertei mais, foi por falta mesmo de não ter de competência de ser mais, porque aquilo que eu tinha de melhor, eu fiz. Então, é isso que nós temos que fazer, que na hora da balança lá, da contabilidade divina, não vai ser perguntado, olha, você acertou 100%, foi uma mãe exímia, exemplar, maravilhosa, divina. Não, mas você fez tudo aquilo que estava ao seu alcance. Sim. Então, aí é esse o valor. Então, de acordo por isso que nós temos que procurar nos melhorar para que esse nosso melhor seja cada vez melhor. E vamos, então, nos apegar à nossa Mãe Santíssima, né? Pedir a Jesus, nosso Pai, Deus, Jesus, nosso irmão, né? Deus, nosso Pai, pedir a espiritualidade que nos acompanhe, os nossos anjos da guarda. Sugestão, conversem mais com o anjo da guarda de vocês. Eu tenho, nos últimos tempos, procurado conversar com o anjo da guarda e agradecendo, né, por tantas coisas, intuições, tantos direcionamentos que eles nos fazem pacientemente, amorosamente postando em nós, né? E assim nós vamos conseguindo vencer os nossos instintos, vencer as nossas imperfeições e vamos melhorando. Certamente, se é esse nosso objetivo, não faltará mãos nos puxando para a gente atingir esse bom objetivo. Isso aí. Alguém gostaria de fazer a prece final? Eu posso fazer. Opa, gentileza. Então vamos lá. Eu só gostaria de fazer a prece do livro aqui dos Espíritos, pode? Do Evangelho? Pode fazer, nós vamos acompanhar aqui. Né? Tá bom. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho. Sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-nos a força de superá-las sem murmurar. Desviai de nós os maus pensamentos e fazei com que nós nos demos acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem nos induzir ao mal. Esclarecei nossa consciência sobre os nossos defeitos e elevai de sobre nossos olhos o véu do orgulho que poderia nos impedir de nos perceber e confessá-los a nós mesmos. Que Jesus sempre possa estar derramando sobre nós a luz dele. Que Maria de Nazaré possa sempre nos amparar, nos proteger, e que Jesus e que Deus sempre nos abençoe, hoje e sempre. E agradecemos também pelo estudo de hoje, para o José Ruela e a Grace de estar compartilhando conosco
esse estudo, essa aula, que nós possamos refletir e buscar os nossos melhoramentos dentro das nossas condições. Que Deus sempre nos abençoe. Que assim seja. Graças a bom, Deus. muito Obrigada, bom. Angélica. Obrigada a todos. Um abraço àqueles que não puderam estar aqui presentes na telinha. Um abraço para o Maurício. Tenham todos uma boa semana, Letícia. E vamos firme na nossa vibração, viu, gente? Maria, né? Com Hoje certeza. recebemos um Com depoimento lá no grupo da Eu vi. Dedina, né, a esposa do seu Jair, que está em casa, ela estava adoentada, né? Vamos unindo nossos corações, nossa prece, né? E, no final, todos nós somos beneficiados. Que Nossa Mãe Santíssima nos abençoe, tenham uma boa noite de descanso, um beijo no coração de vocês. Gente, fica com Deus. Fique com Deus, gente. Estou fechando a transmissão. Tchau. Fechando aqui. Fica com Deus. Beijo.